Vamos lá, gente. Lembrando que estamos em live. A coisa está acontecendo neste momento. Provavelmente, quando você ver o corte, vai estar desatualizado. Mas vamos tratar desse assunto com base como se fosse um momento atual, entendeu? Isso está acontecendo agora, enquanto eu tô falando, tá? Estão cobrindo agora, tá tendo um ataque agora. Que é o seguinte, ontem, Israel atacou o Irã. Ela não só atacou potencial militar do Irã, mas também nuclear, tá? E também mirou alguns indivíduos específicos do Irã. Alguns líderes e um oficial do governo muito importante, que seria o equivalente ao chefe do Estado-Maior, ao chefe das Forças Armadas, algo assim. O equivalente ao Chief of Staff nos Estados Unidos. E o Irã mandou responder. Isso é uma coisa extremamente complicada. Primeiro, é claro que eu não tenho toda a capacidade de poder desenvolver esse tópico da melhor forma. Por quê? Porque eu já tinha os tópicos da live prontos aqui e isso de repente aconteceu. E eu não vou conseguir me informar de tudo que eu preciso de uma noite, né, de um dia para o outro, enquanto eu estou fazendo essa live aqui. Você que está vendo esse corte depois provavelmente já tem mais informação sobre isso. Que é sobre a guerra que está acontecendo agora, não tem outro nome para dar para isso, entre Israel e Irã, que começa, tá? Pelo menos as atuais hostilidades com o ataque de Israel ao Irã. Esse é um assunto extremamente complexo. Eu lembro que quando eu estudava relações internacionais, tinha gente, tá, que se especializou nisso, dedicava sua carreira acadêmica, seu desenvolvimento intelectual em estudar as relações do mundo com o Irã. Porque é um tópico extremamente complicado, mas também é um tópico muito demandado, porque é uma região extremamente sensível e é um país que tem um potencial bélico muito grande. Tecnologia, ele tem várias tecnologias que são muito bem desenvolvidas, principalmente a tecnologia deles de mísseis, né? Se você vê o mapa dos dois países aqui, você vai ver que a logística aqui é meio complicado. Por quê? Aqui está o Irã. Ele tem que atacar Israel passando por Iraque, Jordânia, Síria, enfim, vários países até chegar desse lado aqui. Aqui está Israel. E o que Israel está fazendo é voando os caças até o Iraque. Até onde eu sei, Israel não tem bombardeiro. Isso, na logística de guerra, talvez seja um problema para Israel, porque para atingir determinados alvos, provavelmente você tem que fazer vários avanços de avião, um atrás do outro, para poder atingir tudo, porque você tem que fazer isso com caças que carregam instrumentos que fazem dano no chão, que são muito menores do que um bombardeiro poderia fazer eventualmente. E o Irã está respondendo a Israel, principalmente até agora pelo que a gente viu, por mísseis. É uma tecnologia impressionante, dado que é um país de terceiro mundo que sofre sanções há muitos anos. E eles conseguiram fazer essa tecnologia para poder, um determinado nível de precisão, né, atingir um alvo que fica desse lado aqui, cruzando basicamente pelo menos dois países. Isso é de fato impressionante. Pelo que a gente sabe, é Israel voando os caças até o Irã para atacar. E o Irã está respondendo Israel com mísseis balísticos, né, os mísseis que vão em parábola, e também mísseis de cruzeiro, aqueles que você pode navegar mais ou menos, ele voa mais ou menos igual um avião com a turbina muito forte. Desculpa, essa é uma explicação mais básica que eu vou dar agora, é uma outra simplificação aí. Eu sei, mas é assim que essa guerra está sendo travada nesse exato momento. E drone, né? E a gente tá vendo drone também. Eu não vi notícias de drone. Aparentemente os ataques porque o Irã tem tecnologia de drone, inclusive deu para a Rússia para ser usado na guerra da Ucrânia. Só que até onde eu vi aqui dos ataques até agora foi por mísseis. Eles estão divulgando ataques por mísseis em Israel. E eu vou abrir aqui, o mapa da treta. Esse aqui é onde Israel fez os ataques no Irã. Se você ver aqui, os pontos em vermelho no Irã, eles são onde os ataques aconteceram. E os pontos quadrados são instalações nucleares. Então você viu aqui que tem alguma convergência, né? Alguma interseção. Porque esse aqui é o objetivo. Aparentemente não. Aparentemente, de forma declarada, Israel está fazendo esse tipo de ataque para conter o desenvolvimento da tecnologia nuclear do Irã. Por que eles querem fazer isso? Porque a tecnologia nuclear ela gera eletricidade, mas você dominando ela também dominando todos os passos, enriquecimento de urânio e coisas do tipo, é a coisa que você precisa também para fazer bomba atômica. E Israel, como sendo uma outra potência na região, a única potência atômica da região, Israel é uma potência atômica não declarada, ela tem bomba atômica por tudo que a gente sabe, ela não quer que surja uma outra potência no Oriente Médio, tá? Não quer que surja uma outra. E o Irã potencialmente pode ser essa potência. E o mundo está engajado com o Irã há muito tempo para tentar limitar essa capacidade do Irã de desenvolver armamento atômico. O Irã tem todo um problema porque antes ele tinha um governo ditatorial que era aliado do Ocidente.
é o governo do Shah, um governo extremamente brutal, ditatorial, aquele tipo de coisa, mas era pró-Ocidente. Mas em 79 você tem uma revolução de caráter islâmico, religioso. E ele vira um Estado oposto à ocidentalização, mas em todos os sentidos que você pode imaginar. Teve várias coisas que aconteceram, vou cortar muita coisa aqui, teve guerra Irã-Iraque, teve várias coisas, tá? Mas, eventualmente, eles desenvolveram potencial nuclear e o mundo queria parar com isso. Os Estados Unidos, principalmente, não queria que eles desenvolvessem arma de destruição em massa, mas os Estados Unidos sempre teve uma abordagem, pelo menos nos últimos 20 anos, 15 anos, não, 10 anos pelo menos, uma abordagem diplomática, 11 anos e tal, que é o seguinte, tentar resolver isso com um acordo. Em 2015, teve o avanço mais significativo até agora nesse acordo, quando um grupo chamado de P5+1 e a União Europeia, primeiro era um grupo só P5+1, que eram os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança mais a Alemanha, eles estavam tentando fechar um acordo com o Irã para limitar várias coisas, principalmente o potencial de enriquecimento de urânio do Irã. Porque você tem que fechar a possibilidade de um país fazer uma bomba atômica em vários frontes. Em vários frontes, 2 principalmente, que é enriquecimento de urânio e de plutônio. Então, eles fecharam todo um acordo que ia fazer com que o enriquecimento de urânio passasse para fora do país. Dentro do país, ele só podia enriquecer até um determinado nível, que não permitia que eles fizessem bomba atômica, aquela coisa toda. Tem vários detalhes aí, eu não vou entrar, que muita gente sabe mais do que eu disso. E parece que a coisa avançaria, só que em 2018, o Trump saiu do acordo e meio que unilateralmente ele expandiu sanções no Irã. Mas tem um porém. Tradicionalmente também, tá, o Trump queria uma solução diplomática para o Irã. Ele só não concordava com a solução que tinha até então. Ele provavelmente está tentando forçar outra coisa, eu não sei qual que é a racionalidade disso. Só que ele rompeu o acordo ali de alguma forma. Eu não sei se era simplesmente porque ele queria um acordo mais sério ou se tinha alguma informação de inteligência dos Estados Unidos de que o Irã não estava respeitando o acordo. A gente não sabe. Só que aí depois a coisa engrossou porque o Trump nomeou a Guarda Revolucionária Islâmica, que é uma parte das Forças Armadas Islâmicas como grupo iraniano, como grupo terrorista, e também matou o comandante dessa guarda depois que você teve uma tentativa de tomada da embaixada dos Estados Unidos no Iraque, de cercar, enfim. O ano de 2020 foi extremamente complicado. Depois também teve o assassinato de um cientista nuclear iraniano em 2020, e depois teve outra iniciativa dos Estados Unidos, que é o que eles chamaram de Negev Forum, que era um fórum de países árabes que estavam unidos, que se uniram para tentar limitar ou barrar a capacidade do Irã de desenvolver armas atômicas. Tá? Os Estados Unidos procurou uma outra frente diplomática também com países árabes. Por quê? Países árabes são inimigos do Irã, vários deles ali, tá? O Irã ele não vai bem com vários países da região, tá? Pegar aí Norte da África e Oriente Médio, países árabes em geral. Mas em 2023 você teve o grande problema mesmo, que aí onde está esse novo passo de toda a treta que a gente está vendo agora, que é o ataque de Hamas em Israel e a resposta que Israel dá no Hamas. O Hamas, ele até onde se sabe, tá? Um dos financiadores dele, dos apoiadores, é o Irã. O Irã apoia não só o Hamas, mas também o Hezbollah e como é que chama? Os Houthi, né? É assim que fala em português? No Iêmen, agora também. Porque um dos propósitos da Revolução Iraniana, declarados, era espalhar essa revolução. Então, ele suporta grupos também que têm esse caráter islâmico revolucionário de alguma forma. Embora o Hamas seja, vamos colocar as convicções muçulmanas ali, talvez não seja a coisa mais séria do grupo. É um grupo mais secular em algum sentido, tá? Em algum sentido. Não radical igual ao governo do Irã. E nesse meio todo você tá Israel desesperado, tá? Para minar não só a influência do Irã na região, mas também limitar a capacidade do Irã de conseguir ter acesso a armas nucleares. Para Israel é uma ameaça existencial, tá? Se o Irã chegar lá. Só que em 2025 o Trump volta e a abordagem do Trump é de fato diplomática. Eu vi gente rindo no chat. Trump diplomático no sentido de que ele não quer botar dinheiro para guerra. Basicamente, não é diplomático porque ele é diplomata. Não é legal. Por isso que a solução dele no primeiro mandato foi tacar a sanção no Irã. É uma escolha, tipo um caminho, em vez de guerra,
ir por negociação, por essas outras medidas. Não que ele seja um cara diplomático, né? A gente já viu que não no é. sentido de quero te ajudar. Não. É diplomático no sentido de eu quero te destruir, mas eu não quero gastar dinheiro com isso. Com guerra. Exatamente isso. Você tá entendendo? Quando eu digo solução diplomática, não é tipo assim, vamos negociar, eu sou legal. Tem soluções diplomáticas boas, tem soluções diplomáticas desastrosas, tá? Então, assim, que são muito danosas. Mas é só explicando pra deixar claro, entendeu? A gente não tá chamando Trump de diplomático. É a escolha diplomática. Quem faz a escolha diplomática é diplomático nesse sentido. É porque às vezes a gente bota uma compreensão na palavra e a palavra é muito mais ampla do que isso. Então, às vezes, é Torre de Babel, né? Às vezes a gente tá usando no sentido, você tá entendendo no outro, vamos alinhar os sentidos para não ter confusão. E aí ele retomou negociação com o Irã nesse ano, inclusive ia ter uma rodada agora, não sei se vai ter mais, tá? Dessa negociação. E agora a gente não sabe o que vai acontecer porque teve esse ataque, tá? Israel voou os aviões, os caças dela no Irã e atacou um monte de coisa. Atacou um monte de coisa porque para minar a capacidade nuclear do Irã e também militar. Atacaram alvos militares também, algumas coisas de mísseis e tal. E também algumas personalidades. O Irã vai responder. Já está respondendo. Eu não sei que capacidade que o Irã tem, tá? Porque ainda mais para atacar alvos militares de Israel, embora ele tenha a tecnologia de mísseis seja muito avançada, até onde eu sei, não é tão precisa. Ele não consegue atacar uma instalação. Ele consegue atacar, assim, uma cidade, um bairro, talvez. Mas talvez não tenha esse nível de precisão. Tanto que a resposta dele agora está sendo atacar alvos civis, né? Prédios em e no entorno de Tel Aviv e Jerusalém. Não dá para dizer agora onde essas coisas vão parar. Eu acho que, de fato, aí Israel tem uma vantagem muito grande em cima do Irã. Só pelo fato dela ter essa liberdade de entrar em espaço aéreo iraniano. Claro que deve ter... O Irã tem armas antiaéreas, vai tentar abater avião e coisa do tipo, mas ter essa liberdade de entrar, fazer uma missão, atacar alvos muito específicos, tá? Matar pessoas específicas e sair é um nível de precisão de letalidade que acho que o Irã não tem. O que o Irã pode fazer é tacar um monte de bomba, drone, coisa do tipo em Israel, explodir alguns prédios, espalhar o pânico, mas até eventualmente essa capacidade, tipo assim, até essa capacidade ela não é infinita, tá? E Israel tem uma vantagem que o Irã, obviamente, não tem, que tem as costas quentes, né? Se precisar de fornecimento de arma, mesmo que os Estados Unidos não dê dinheiro, ele pode comprar dos Estados Unidos. Só de você ter acesso ao fornecedor que te dá a coisa quando você precisa, onde você precisa fazer o reestoque, você precisa de mais arma, tá aqui. Isso é uma vantagem gigantesca. O Irã, basicamente, tem que produzir tudo, né? E quando sua capacidade de produção está sendo atacada, essa produção fica até complicada. Essa que é a minha leitura do treco. Obviamente que você pode fazer toda a leitura moral, porque diretamente o Irã não atacou Israel. Obviamente que a galera, que os israelenses, os partidários de Israel vão ter uma resposta para isso, que não atacou diretamente, porém, né, não nesse momento, mas já atacou antes nessa guerra. Mas é um país que está por trás dos grupos contra os quais Israel está lutando. E o grande negócio do Irã é que até entre países árabes, provavelmente eles prefeririam, né? Muitos deles, a Arábia Saudita com certeza, prefeririam um Oriente Médio sem Irã do que com Irã. Uhum. A Arábia Saudita está tendo problema com os Houthis também. Então é uma questão toda intrincada, muito complexa. Eu vi gente falando para quem que é para torcer, não é para torcer, assim, para torcer para não ter guerra. Né? Não tem, é meio básico falar isso, né? Mas tipo assim, são interesses de nações conflitantes, gente. Essa coisa do maniqueísmo, né, de bom versus não rola quando você fala de política externa e principalmente numa área tão complexa. Agora eu coloquei no Twitter, nós estamos lascados, né? Porque a escalada que se vê tem disputa política interna nos dois países. Você tem Israel, o governo do Netanyahu, usando da guerra para se manter no poder, e no Irã a mesma coisa, tipo assim. Então, os interesses deles irem para o conflito, para eles é muito grande, né? E não tem como o mundo não ser impactado por essa crise por conta do petróleo. A gente saiu e abasteceu o carro hoje, antes da live, inclusive. O preço do petróleo vai subir. Não, para economias emergentes do Brasil, isso é horrível, porque a galera tende a tirar o dinheiro e colocar em mercados mais seguros, né? Então você já viu agora o dólar dar aquela catapultada e tal.
Então, assim... Se você tá lutando contra déficit fiscal, se você tá lutando contra inflação, uma guerra mina o seu... mesmo que você esteja na América Latina, ela é ruim para você. Que você pode ter aí, para o Brasil, uma combinação letal, né? Que você tem, ao mesmo tempo, o aumento do preço do petróleo internacional e você pode ter, junto com isso, o preço do aumento do dólar. Então, aumenta 2 vezes. Já começou o impacto, tá vendo? Porque não tem jeito, instabilidade... As bolsas estão caindo. Não tem como inventar a roda, entendeu? No mundo de instabilidade, as pessoas vão pro porto mais seguro. Se você pegar os índices aqui, ó. O petróleo disparou, porque é uma área Nasdaq delicada. Composite caiu, Dow Jones foi, a S&P 500 caiu também, os índices todos estão... Não tem jeito, guerra é miséria, mesmo que você esteja a quilômetros de distância. Não é um ambiente, não é legal, entendeu? Mas aí que tá. Acho que o grande problema agora que você tem, e aí é o problema que eu tenho, que você tem nos Estados Unidos uma falta de liderança agora para coibir isso. Não que na administração do Biden isso fosse excelente, mas o Trump é aquele cara que entrou falando assim, vou acabar com guerra, né? E agora, não só no governo dele, se manteve a guerra da Ucrânia, ele não conseguiu o fim que ele tinha prometido para a guerra. Não só isso, mas provavelmente agora ele tem até uma desconfiança da própria Ucrânia que não informou ele sobre o ataque de drone. E agora você tem talvez um Israel que, embora tenha informado os Estados Unidos de que ia fazer esse ataque, porque os Estados Unidos tirou recentemente um pessoal dele do Iraque, embora tenha avisado, não é um ataque. Se você pegar a política que o Trump estava tentando desenvolver, porque ele tinha uma rodada de negociação marcada com o Irã, tá? Não era provavelmente uma coisa que os Estados Unidos queria que Israel fizesse. Israel entrando na guerra, os Estados Unidos vão apoiar, tá? Não só porque é aliado na região, mas você tem o lobby israelense no governo americano também. Se você não apoiar, você não é eleito de novo. Porém, isso não parece se casar com a estratégia que o Trump estava desenvolvendo, que ele estava anunciando, e que ele tinha organizado institucionalmente, tá? Ele ia negociar com o Irã, ele tinha mais uma rodada de negociação agora marcada. Eu vi especulações, e aí quando fala especulações da imprensa, muitas vezes é gente de dentro que ventila, né? De que desagradou muito, assim. Aí que tá. Esse que é o problema dos Estados Unidos em termos de liderança mundial. Era para ser um país que, por conta do poder, da forma como né? Ucrânia, da forma como Israel depende tanto dele, principalmente para os esforços de guerra agora que estão fazendo, era um país que deveria ter a possibilidade de fazer com que esses países se alinhassem ao propósito americano, declarado. Não estou dizendo não que eu concorde com esse propósito, mas claramente os Estados Unidos querem que a Ucrânia e a Rússia resolvam o conflito diplomaticamente. O Trump quer o fim para a guerra. Por isso que ele fez toda aquela pressão em cima do Zelensky. Um dia antes de uma rodada de negociação, o Zelensky vai, sem avisar para os Estados Unidos, faz um ataque de drone. Quer dizer que não existe o controle dos Estados Unidos aí. E agora também, antes de uma rodada, não um dia antes, mas um pouco antes de uma rodada de negociação com o Irã, você tem um ataque de Israel que aparentemente, se não foi, embora tenha sido avisado, pelo que a gente sabe, aparentemente foi a revelia do que queria o governo americano. Isso é extremamente complicado. Tá? Não estou dizendo que os Estados Unidos está certo, que a posição do Trump está certa, mas estou dizendo isso que era o que ele queria. E foi contraditado, né? Foi contradito. E o que aconteceu é o oposto disso. Com aliados americanos que deveriam estar no bolso dos Estados Unidos. Porque dependem dos Estados Unidos para o esforço de guerra deles. O que acontece agora é imprevisível. É claro que Israel tem vantagem. Porém... não vai ser tão simples, né? É uma instabilidade que provavelmente vai gerar a morte de muita gente. E vai se estender, eu acho que vai se estender. Não sei, como você falou, não se sabe a capacidade do Irã. Mas não vai deixar de ter uma resistência, eu acho. Os caras estão se ameaçando, tá trocando ameaça até. Então... enfim. Agora, eu não sei, e a gente tá falando isso aqui, isso tá acontecendo agora. Esse que é o problema. A gente tá falando aqui, tá aparecendo as fotos das coisas que estão acontecendo. A gente coloca em live update, tá rodando agora, ó. 33 minutos atrás. Teve explosão. Explosão ouvida em Jerusalém. E tem um monte de brasileiro lá, né, gente? Não sei o que aqueles prefeitos foram fazer em Israel. Um monte de prefeito de Macaé, prefeito de Belo Horizonte, a vice-prefeita de Goiânia. Tá tendo guerra. Ah, cara, olha, o que foi fazer lá?
Não dá pra voar pra pegar, não. Porque tá tendo míssil. Como é que você manda um avião pra buscar? É inacreditável, né? O prefeito de Macaé tá dando notícia no Instagram. O que foi fazer lá? O Irã tá jogando sozinho, Israel tem o Ocidente ajudando. Israel tem os Estados Unidos ajudando. Isso pode ser uma outra coisa que motivou esse tipo de ataque também. Claro que você não pode falar que é porque tem questões estratégicas, enfim, muito mais importantes. Mas a diplomacia internacional, principalmente a visão da Europa, está mudando em relação a Israel, está ficando negativa pela primeira vez por conta da guerra que eles estão fazendo em Gaza, que é um massacre, né? Não tem outra palavra. E aparentemente 2 membros do governo israelense pela primeira vez foram sancionados. Reino Unido, Canadá e aliados ocidentais sancionam 2 ministros do governo israelense de extrema-direita. São esses 2 caras, um deles até está envolvido, já se envolveu no atentado terrorista já. Eu não lembro qual dos 2 agora, mas é o ministro da Finança e o ministro da Segurança Nacional. Eles foram sancionados por Reino Unido, Canadá, e os aliados anunciaram sanção contra os 2. O que já é uma mudança de postura considerável. Tem alguma função prática? Não. Tá. Porém, já demonstra o início da mudança. Porque ainda assim, embora ninguém esteja gostando, uma parte das pessoas, eu acredito, do que Israel está fazendo em Gaza, a preocupação do Ocidente com o Irã é muito maior. Tá? Essa aqui é a realidade. O que Israel tá fazendo em Gaza, a gente sabe, é massacre, é genocídio, não tem o que falar. Então assim, gente, tudo isso é imprevisível e agora é esperar. A gente tá, enquanto a coisa tá se desenvolvendo, não dá pra te prever o tamanho da resposta do Irã, porque a gente não tem total noção da capacidade de mísseis do Irã, né? Quantos mísseis que ele conseguiu estocar nesse tempo todo que ele tá desenvolvendo essa tecnologia? A gente não sabe quantos estão funcionais ainda, operacionais, é outra coisa. Então é uma questão de manutenção também. Qual o nível de precisão de cada um? Ele consegue mirar numa cidade e acertar? Tem algum míssil, alguma tecnologia que a gente não sabe, que tem que tem um nível de precisão muito maior, que faz com que ele possa atingir, por exemplo, um alvo militar menor, né? Não uma área grande, que ele pode cair em qualquer lugar dela? Sinceramente, não sei, tá? E aí, a gente vai ter que esperar para ver. E o desenvolvimento disso, a única coisa que vai ter escalada para bomba atômica, porque o Irã não tem. Se ele está querendo desenvolver, segundo Israel, sim. Segundo boa parte do mundo, não. De todo jeito, gente, não vai ser fácil, não. Prepara para os impactos, né? Porque isso afeta a vida de todo mundo. Não tem jeito de não afetar. Combustível, energia e a instabilidade. O mundo tá entrando numa onda que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Porque nossa, cara, o que tá rolando lá no Oriente Médio, o que tá rolando em Gaza, é muito dolorido, é muito difícil. E você, assim, as pessoas que podem fazer, que têm poder pra fazer, demoram pra fazer qualquer coisa. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo lá. E são homens querendo se manter no poder. É isso, sabe? É uma coisa revoltante demais. Eu não tenho palavras. As pessoas às vezes ficam pedindo pra gente comentar. E você fala, vou falar É muito desesperador você ter noção do que tá acontecendo. Estrangula, é sufocante.